aqui, irmãos. Cadê? Carta de Paulo a Timóteo, epístola, né? O capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 3. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 3. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensinam, que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabendo, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Versículo 15. Essa é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágios na fé. Entre eles foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Amém, irmãos? Irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Eu vou repetir novamente o versículo 18 e o versículo 19. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Palavra maravilhosa, irmãos. Como sempre, o Evangelho tem o objetivo de arrependimento e de salvação de almas, irmãos. Não há outro objetivo no Evangelho a não ser esse: arrependimento e a salvação através de Jesus Cristo. E é interessante, irmãos, que quando o nosso irmão Paulo está escrevendo essa carta, essa epístola a Timóteo, ao jovem Timóteo,
nós vemos aqui ele fazendo um pequeno resumo do que é a fé, do que é a vontade de Deus, do que é nós estarmos na presença de Deus, o que é misericórdia. E nós precisamos aprender isso. É interessante, o apóstolo Paulo começa dizendo aqui, no versículo 3, como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Ou seja, o apóstolo Paulo ele começou dizendo, igreja, para nós, para Timóteo, para Timóteo advertir algumas pessoas que estavam ali na igreja de Éfeso. Essas pessoas estavam ensinando uma outra doutrina que não era a palavra de Deus. Nós vemos, irmãos, que os maiores embates dos servos de Deus é com as próprias igrejas. Os maiores embates dos servos de Deus são os próprios cristãos, são os próprios crentes. A gente vê que o apóstolo Paulo, essa não é a primeira carta, não é a segunda carta, mas nós vemos ele em diversas ocasiões alertando quanto a pessoas que dentro da igreja ensinavam outra doutrina que não era do Senhor. Nós vemos hoje, irmãos, pela palavra de Deus, se baseado naquilo que o apóstolo Paulo está falando, que nós precisamos promover edificação na nossa vida, na vida de cada um. O evangelho de Deus é renúncia, o evangelho de Deus é arrependimento, é reconhecer que Jesus, ele veio aqui ao nosso mundo, ao mundo em carne, para que pudesse viver seu exemplo para nós. Ele morreu, ressuscitou, para que nós pudéssemos ter vida em cima dele. E é interessante, irmãos, que quando nós passamos a ter essa fé, nós passamos a acreditar no Senhor Jesus, nós vemos que Jesus ele requer de nós algumas coisas. Ele requer de nós que nós tenhamos fé, ele requer de nós que nós sejamos obedientes à palavra de Deus. E é interessante, a gente costuma muito falar de primeiro amor. A pessoa que está no primeiro amor, ela faz isso, ela ora, ela busca, ela é constante. Só que na verdade nós precisamos, como o próprio apóstolo Paulo citou para nós em 1 Coríntios, que nós devemos ser firmes e constantes, abundantes em toda obra. Ou seja, Deus ele não quer que ninguém tosqueneje em dois pensamentos. Deus não quer que ninguém ande desmanteladamente na presença de Deus. Deus ele quer, irmãos, que não só os membros, mas nós, obreiros, os líderes das igrejas, eles ensinem a palavra de Deus como ela é, para promover edificação. Eu tenho falado sempre para os irmãos aqui, e tem a ver com esse capítulo aqui primeiro que nós estamos lendo. Hoje está difícil a gente ouvir uma rádio, uma programação, porque só se fala em dinheiro, só se fala no evangelho, assim, como eu posso dizer para os irmãos, um evangelho meio que surreal, um evangelho de conto de fadas, irmãos. Um evangelho que não fala de arrependimento, um evangelho que não fala para largar pecado, para a pessoa viver em novidade de vida. Os louvores então nem se fala. Estava voltando hoje com minha esposa, e ouvi nitidamente um louvor que é sempre a mesma base. E nós, que consideramos pentecostais, as pessoas do fogo, as pessoas do poder, são os que mais desviam a palavra de Deus, são os que mais ensinam outra doutrina, porque estão ensinando as pessoas a ser vingativas em hino. Eu vou vencer e você vai estar lá no palco vendo a minha vitória. Eu vou vencer e você vai ver que Deus era na minha vida. Esse evangelho falso, igreja. E às vezes nós precisamos, nós precisamos se alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite, para a gente não cair nesses falsos ensinos. Louvor é para Deus, louvor é para engrandecer o nome de Deus. Louvor não é para fortalecer o ego humano. Hoje os hinos, como eu estava mencionando para minha esposa, são feitos para os homens e não para Deus. Hinos vingativos.
Quando o meu irmão vence, eu tenho que me alegrar com o meu irmão. Quando o meu irmão está chorando, eu tenho que chorar com o meu irmão. Quando o meu irmão está feliz, eu tenho que estar feliz com o meu irmão. É isso que a Bíblia ensina, a se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. E não isso, igreja, que como nós vemos no hino, eu vou estar no palco, você vai estar na plateia, você vai ver que Deus era na minha vida. Não precisa disso, isso é vingança. Nós somos irmãos, nós precisamos andar unidos na presença de Deus, na mesma fé, na mesma comunhão. A Bíblia diz em 1 Coríntios que nós somos o corpo de Cristo. O corpo, irmão, não anda cada um para um lado, o corpo anda junto. A cabeça não pode estar lá fora e de repente o pé aqui, o outro membro ali. Não, tem que estar junto, é união. Nós somos igreja do Senhor, somos igreja do Senhor, mas nós precisamos ter comunhão como igreja, nós precisamos ser igreja verdadeiramente. E olha só, não se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. O que mais nós temos vendo, também isso vale para a gente aqui como ensinamento, sempre comento com o irmão Wagner também isso, a gente vê hoje os ministros, os pastores, os líderes, em algumas igrejas se exige o curso de teologia para a pessoa ser pastor, para a pessoa ser um obreiro. Só o que tem que acontecido? É pecado estudar, irmão Adriano? Não. É pecado a pessoa crescer no conhecimento? Não. Só que o que tem acontecido? E é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. A maioria, irmão, isso é cumprimento da palavra, a gente não pode mudar isso, é bem verdade. Mas que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, irmão, vai. Isso tem acontecido. Mas o que nós vemos hoje? Pessoas com anéis, doutores, mestres, pessoas que têm um conhecimento terrível, só que vazios. Pessoas que estão vazias, não oram, não têm uma boa disciplina, não têm princípios bons, têm conhecimento, mas não têm o Espírito Santo, irmãos, muitas vezes. O que nós aprendemos aqui, assim como no livro de Neemias, quando o povo pegou ali a palavra de Deus, o povo foi lida a palavra de Deus, o povo chorava. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, irmãos, Ele quer que a igreja, em pleno esse ano que nós estamos de 2019, nós promovamos palavra de edificação. Isso é um alerta para os obreiros, para cada um de nós, membros também, para não viver um evangelho de conto de fadas, um evangelho de riqueza, um evangelho que você vai ser rico. Não, o evangelho de Jesus, igreja, é o evangelho que produz arrependimento, renúncia. Jesus disse: quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. Esse é o evangelho. Hoje em dia as pessoas usam muito termos difíceis de até a pessoa que está ouvindo entender. As pessoas usam hoje muito e fala dali, história para cá, e a filosofia dali, filosofia para cá, psicologia, e o evangelho simples, irmão Wagner, o evangelho que os missionários trouxeram aqui para nós, aqui na Assembleia de Deus, aqui no Brasil. Jesus, Ele cura, Ele salva, Ele liberta e batiza com o Espírito Santo. E é esse evangelho, igreja, que fazia diferença antigamente, porque antigamente havia essa simplicidade, a simplicidade que Jesus ensinou, irmão Wagner, a simplicidade de um homem que era rei, mas nasceu numa manjedoura junto com os animais. A simplicidade, igreja, de um homem que tinha todo o poder. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o dono do ouro e da prata, mas a Bíblia menciona também: vocês querem me servir mesmo? As raposas têm seus covis, os passarinhos têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A Bíblia chega a dizer também que Ele, sendo Deus, não usurpou ser como Deus, ser Deus. Deus, Jesus, Ele foi o maior exemplo para nós, igreja. E hoje nós precisamos entrar um alerta dentro da nossa mente, tem tudo a ver com o que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós, para a gente despertar isso, essa simplicidade. O evangelho não precisa de enfeite.
O evangelho, como eu costumo mencionar, um simples, às vezes, Jesus te ama, pode alcançar muito mais do que a pessoa simplesmente falar uma história, a psicologia. Não, é a simplicidade. É a simplicidade, igreja. Olha só, versículo 5. Depois já vou pular aqui alguns versículos. Ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro, de uma boa consciência e uma fé não fingida. O que é uma fé não fingida? É uma fé, irmãos, que gera obediência. É uma fé que não é só de boca. Eu amo a Jesus, Jesus eu te amo. Não, é uma fé que é acompanhada de obediência. É uma fé que é acompanhada, irmãos, como diz aqui a palavra, com obras. É uma fé que é acompanhada, como diz em Gálatas capítulo 5, com frutos do Espírito. Não pode alguém dizer que ama Jesus e odiar outro. Não pode alguém dizer que ama Jesus e ficar com cara feia para outro. Não pode alguém dizer que ama Jesus e não tem prazer em obedecer. Hoje a gente vê muito, e eu sempre comento aqui para os irmãos, a Bíblia diz a respeito da ciência, que a ciência iria crescer de uma maneira terrível, e tem acontecido isso. Se os irmãos voltarem algum tempo atrás, alguns anos, não quero ser aqui saudosista, irmão, mas o irmão deve se lembrar desse tempo, no ano de 2002, mais ou menos, se não me falha a memória, posso estar errado, os irmãos me corrijam, surgiu o celular, mais ou menos nessa época. E os primeiros celulares que tinha, eu lembro na época que um funcionário que trabalhava comigo possuiu, era um Nokia, né, bem grandão, né, aquela tela, nem sei se aquilo é preto e branco, né, parecia um telefone, parecia aqueles walkie-talkie que as crianças brincavam, telefone sem fio, parecia um telefone sem fio, e aquilo era a maior novidade. E era caro pra chuchu, muito caro. E quem tinha celular naquela época era, para você fazer uma ligação, você tinha que deixar o salário inteiro na ligação. Aí foi diminuindo, foi surgindo os modelinhos menores. O celular antigamente fazia só ligação, começou a fazer a mensagem de texto, SMS. Alguns modelos mais novos, conforme foi passando os anos, você podia enviar uma fotinha, aquela foto bem de péssima qualidade. Passou mais um tempinho, entrou já não só mais o SMS, mas aí os telefones passou a ter o serviço de roaming, não sei falar inglês direito, ou seja, a pessoa podia ter acesso à internet com o celular. Aí a pessoa, eu lembro até numa ocasião, um negócio até engraçado, hoje eu acho até engraçado em falar. Tinha um funcionário também de outro lugar, não vou falar nomes. Eu lembro que eu ia no local, o celular dele sempre apitava. Eu falei, nossa, que interessante, ele acessa e-mail do próprio celular. E hoje isso é algo besta. Hoje o celular, irmão, eu consigo fazer uma ligação por irmão e ver o irmão. Hoje o celular, eu consigo até trabalhar no celular, dependendo do que eu for fazer. Mandando, onde você quer chegar com isso? O homem, o ser humano, ele tem avançado na tecnologia, tem tudo a ver com o que nós estamos vendo aqui, e tem surgido muitas maneiras de lazeres, facilidades, e isso, como o irmão sempre gosta de citar aqui, irmão Wagner, isso tem afastado muitas vezes o ser humano de Deus. Que às vezes a pessoa pode ser uma pessoa fiel, mas se a pessoa começar, irmãos, é um prazer daqui, é um prazer dali, é um Netflix daqui, é um Facebook dali. Não estou pregando, irmãos, contra a rede social, não é isso. Eu uso rede social, eu uso até por obrigação devido ao trabalho. Eu preciso ter uma conta física para poder exercer tanto a conta, a fanpage da igreja, como as minhas de serviço. Mas o que tem acontecido? As pessoas têm entrado num caminho, num evangelho assim fácil, um evangelho que não tem mais renúncia, um evangelho
que você pode assistir filmes do mundo que não tem problema, um evangelho que você pode ouvir músicas do mundo que também não tem problema, que é só um divertimento, e assim vai. Só que quando nós entramos aqui nesse quesito, a gente consegue enxergar, e eu não quero aqui defender a Rede Globo, que é uma porcaria, mas a gente começa a ir para a mesma tendência, porque a partir do momento que eu vejo algo que tem violência, que tem prostituição, fornicação, bebida, cigarro, qualquer tipo de vício, qualquer tipo de ensinamento que não é um ensinamento cristão, eu estou se desviando da vontade de Deus e da fé em Cristo Jesus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os lazeres de hoje. A gente deve usar a tecnologia, igreja, ao nosso favor. Usa a tecnologia para anunciar o evangelho, usa a tecnologia para falar com um parente seu de longe. É óbvio, ninguém é besta. Usa o Wi-Fi da sua casa, fala com um parente, sim, de longe, mas vamos usar para utilidade. Não vamos usar para futilidade, para que a gente não venha se esfriar cada vez mais, para que a gente não venha se esfriar. Vamos ouvir palavra de Deus, vamos ouvir louvores a Deus, vamos pregar a palavra de Deus. E a prova disso, para os irmãos entenderem que tudo que está sendo falado aqui, o Espírito Santo está conduzindo. O versículo 18, essa carta o apóstolo Paulo está escrevendo a quem? Ao jovem Timóteo. Olha o que ele fala no versículo 18. Este mandamento, depois que ele repetiu tudo aqui, irmãos: te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas boa milícia. Meu Deus, aqui nesse versículo a gente consegue entender, irmão, que Deus tem promessas para nós. Eu recebo profecias ao meu respeito, os irmãos recebem profecias a respeito dos irmãos. Só que qual que é o nosso dever? Militar por elas. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, olha, tem muita profecia na sua vida, tem muita promessa na sua vida, tem muitas coisas que Deus quer cumprir na sua vida, Timóteo, mas você precisa militar por elas, ou seja, você precisa fazer sua parte, você precisa se esforçar, você precisa continuar na fiação, você precisa continuar sendo obediente, porque se não houver obediência, irmãos, não tem promessa. Se não houver, irmão Wagner, a obediência da palavra de Deus, é inútil a nossa fé, é vã. Jesus, ele diz: por que vocês me chamam de Senhor? Senhor não faz o que eu mando. Jesus, ele ainda disse, João capítulo 14, aquele que me ama, observa, guarda os meus mandamentos. Então o apóstolo Paulo está literalmente ensinando para Timóteo: Timóteo, olha, a obra que Deus tem na sua vida é coisa grande. A porta que Deus tem na sua vida, Timóteo, é muito grande, mas milita por ela, se esforça por ela, ore por ela, faça a vontade de Deus para que isso venha acontecer. Olha a prova disso, versículo 19: conservando a fé e boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, muitas pessoas receberam profecias igual a sua, só que muitos também não militaram por elas. E o que tem acontecido com essas pessoas? A sua fé naufragiou. O que é isso, irmão? O que é um naufrágio? É quando um barco, literalmente falando, um barco, um navio, uma canoa, ele está no mar ou em alguma coisa e de repente é inundado e não tem como escapar. Mas Jesus está usando o apóstolo Paulo para dizer para mim e para os irmãos, que tem promessas ao nosso respeito, tem promessas ao favor de nós, a favor da igreja, a favor da nossa família. Nós precisamos militar por elas, porque Jesus, ele vai cumprir na nossa vida, em nome de Jesus. Não deixamos, irmãos, a nossa fé naufragar, porque Jesus, ele continua no nosso barquinho, enquanto a gente for obediente à palavra de Deus. Então, irmãos, volto a repetir aqui o que nós falamos aqui no início e já encerro. Nós somos o corpo de Cristo, Jesus é a cabeça. Igreja, para ser igreja precisa fazer parte dela, e para fazer parte dela precisa ser igreja, e para ser igreja precisa se desviar do mal, e para se desviar do mal tem que ser obediente, e assim sucessivamente, irmãos. E assim Jesus, ele vai nos dar graça
em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Irmãos, fiquem com essa passagem em nome de Jesus.